costuma fazer bem. Segunda-feira, 18 de setembro de 2023. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Vejamos com carinho, amor e atenção a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, narrada por Lucas, capítulo 7, versículos 1 ao 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças esse favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa, nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente a teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldado que obedecem às minhas ordens. Senhor, a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E ao meu empregado fazer isso, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras nos ilumine, perdoando nossos pecados e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimos, nós vimos aqui que, através da fé daquele homem, seu empregado fora curado, sem mesmo Jesus ter chegado lá. Nas palavras que ele disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. E Jesus viu que ele tinha fé. Em função da fé que ele tinha, a confiança que ele colocou em Jesus, quando Jesus viu que ele disse: se tu dizeres algumas palavras, eu sei que meu empregado vai ficar curado, porque eu estou debaixo de ordens. Bem, então, com essas palavras, Jesus entendeu, ao meu ver, que ele se humilhou, porque ali ele estava diante de alguém que era superior a ele, Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí Jesus Cristo vira para a multidão e diz que nunca se viu alguém ali naqueles lugares com tamanha fé. Amados irmãos, um excelente e maravilhoso dia para todos nós. E aqui está mais um exemplo do que é a fé que nós precisamos ter. Nós sabemos que o nosso Mestre Jesus, Ele nos ama com um amor incondicional e que sua misericórdia é infinita. Na liturgia de ontem nós vimos lá aquela questão de Pedro perguntar a Jesus quantas vezes se deve perdoar se o irmão pecar contra ele. Até 7 vezes? Ele responde que não, até 70 vezes 7. Então isso significa algo infinito.
Uma outra passagem interessante também na Bíblia foi quando Jesus perguntou a Pedro, por 3 vezes consecutivas: Pedro, tu me amas? E nas 3 vezes ele afirmou que sim, embora na terceira vez ele tenha ficado meio embaraçado, ficou meio triste, meio aborrecido. Mas tudo aquilo ali foi inconsequência, porque essas perguntas Jesus fez para certificar-se de que realmente Pedro o amava, porque quando da flagelação de Jesus, Pedro negou Cristo por 3 vezes, conforme Jesus havia dito, e antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E ele acabou por negar porque ele sentiu medo. Então, nós não podemos sentir medo. E aí nós temos ali uma tradução dessa passagem bíblica, os 2 casos, né? Vocês podem ver que o número 3 aparece nas 2 questões. Pedro nega Cristo por 3 vezes e depois Jesus pergunta a ele por 3 vezes consecutivas: Pedro, tu me amas? E a afirmação de Pedro foi que sim. Então Jesus se certificou que realmente aquele apóstolo ali o amava verdadeiramente, e todas as vezes: tu apacenta as minhas ovelhas. Tanto é verdade que aí Jesus deu aquela incumbência para Pedro e acabou por fundar a nossa Santa Igreja Católica baseada em Simão Pedro. Pedro quer dizer pedra. Amados irmãos, um grande abraço para todos os seguidores na paz do Senhor Jesus. Assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha